Olá pessoal, neste vídeo iremos saber um pouco mais sobre o café. Então bora pro conteúdo. A origem do café está localizada na Etiópia, mas o produto viajou o mundo inteiro antes de chegar ao Brasil e se tornar popular. O café está entre as bebidas mais consumidas no mundo. Mas você conhece a origem do café a fundo? Antes de ser comercializada em território nacional, esse produto esteve presente na cultura africana, mais especificamente, na cultura da Etiópia. Contudo, o café rapidamente se difundiu no Oriente Médio, pois era visto como uma planta milagrosa e de alto valor social. Nesse sentido, os árabes utilizavam o café para a manutenção do status, e também como uso medicinal para vários males. Além disso, o café ainda alcançou o Egito no século XVI e a Turquia. Por outro lado, esse produto chegou à Europa somente no século XVII, e foi popularizado por ser consumido por todas as classes sociais. Entretanto, era produzido inicialmente na Inglaterra e na Itália, mas alcançou outros países com o tempo. Dessa forma, uma muda trazida ao Brasil, de onde hoje é a região do Suriname, deu início à cultura do café no país. No entanto, foram vários os percalços e processos para que o café se tornasse uma bebida tão popular. Como o café chegou ao Brasil? Os holandeses foram os principais responsáveis pela popularização do café no mundo. Apesar da origem do café estar longe da Europa, foram eles os responsáveis pelo transporte das mudas no mundo todo. Ou seja, no século XVI, os holandeses controlavam o comércio europeu. Entretanto, o café chegou ao Brasil por meio de um contrabando entre um oficial brasileiro e a primeira-dama da Guiana Francesa. Em outras palavras, a história narra que o sargento Mor Francisco de Melo Palheta foi enviado às Guianas para conferir a execução de um tratado português no território. Porém, o oficial brasileiro recebeu ordens secretas para localizar mudas de café e trazê-las escondidas ao Brasil. Sendo assim, o sargento recebeu ajuda de Madame de Orvilliers, mulher do governador responsável pela defesa dos interesses franceses na região. Apesar disso, existem duas versões da história. Em resumo, há quem diga que a madame era apaixonada pelo sargento e colocou os grãos em seu bolso sem ele perceber. A partir disso, as plantas chegaram ao Brasil e iniciou-se o cultivo. Por outro lado, há quem diga que houve um acordo comercial entre os dois. Nesse acordo, o sargento solicitou mão de obra e produtos para iniciar o cultivo no Brasil, sendo prontamente atendido e obtendo uma quantia maior do que a requisitada inicialmente. Desse modo, o sargento Francisco Palhete trouxe as primeiras mudas de café a Belém, no Pará, em 1727. Entretanto, as condições climáticas dessa região impediram o cultivo efetivo inicialmente. Portanto, as sementes foram transferidas para o Maranhão e para a Bahia em 1770. No entanto, o cultivo tornou-se verdadeiramente efetivo e possível quando as sementes chegaram ao Rio de Janeiro em 1774. Posteriormente, as sementes e métodos corretos de produção espalharam-se para os outros estados, gerando a popularização do café em território nacional. A cultura brasileira e o café. O ciclo do café no Brasil o transformou em uma importante mercadoria na história da economia brasileira. De modo geral, o cultivo e comercialização fez do café o principal produto de exportação do país durante o século XIX e começo do século XX. Nesse período, São Paulo e Rio de Janeiro eram os principais detentores da produção e cultivo. Mas a concentração na mão de fazendeiros transformou o fruto em instrumento de poder. Além disso, a produção do café no Brasil foi movida pela mão de obra escrava inicialmente, e também por imigrantes e trabalhadores rurais. Dessa forma, a economia e cultura do café no Brasil foi pautado sobre grandes desigualdades sociopolíticas. Ou seja, a produção e renda eram concentrados nas mãos de uma elite dominante. Ademais, esse cenário político protagonizou crises econômicas relacionadas ao café, como a crise de 1929. Por sustentar uma economia ultrapassada, priorizando a estrutura latifundiária, o Brasil permaneceu industrialmente atrasado por anos. Crise cafeeira no Brasil. Eventualmente, os cenários de guerra mundial afetaram as relações comerciais de outros países com o Brasil.
Desse modo, houve o desperdício de grande parte da produção, assim como altos índices de desemprego e inflação pela crise econômica que foi instaurada. Entretanto, a modernização do processo industrial permitiu a recuperada do mercado, mas o Sudeste permaneceu preponderante na produção. Nesse sentido, o Brasil é hoje considerado um dos principais produtores e exportadores do café no mundo. Mais do que uma cultura de consumo, existe a cultura do cultivo que faz desse fruto o produto principal de inúmeros estados. Atualmente, os principais produtores são Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Paraná e Rondônia. E aí, gostou de aprender sobre a origem do café? Então inscreva-se no canal e deixe o seu like para ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal!